Biologia, nono ano, capítulo 7. Gravando. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Nós vamos continuar hoje com o nosso livro. Hoje a gente vai falar do capítulo 7, sobre o assunto citologia e membrana plasmática. Vamos pegar o livro aí para acompanhar, não esquecendo de anotar todas as dúvidas para a gente poder tirar essas dúvidas lá no Google Class, tá bom? Bom, para falar de citologia, a gente vai antes entender um pouco a respeito do histórico. Citologia é o estudo das células. E é claro que, para que seja possível estudar as células, foi necessário a invenção do microscópio. O primeiro microscópio, ou os primeiros microscópios, eles foram desenvolvidos por Lievenick, esse senhor aqui da foto. Ele desenvolveu um microscópio bastante simples, que tinha uma única lente de vidro. Então, era uma placa de metal, como a gente observa aqui, uma placa de metal, e aqui no meio uma lente de vidro. Por conta de ter apenas uma lente, ele era chamado de microscópio simples. Tempo depois veio Robert Hooke e também desenvolveu um microscópio, só que nesse caso um microscópio já chamado de microscópio composto, porque ele já apresentava duas lentes. Aqui Robert Hooke e o esqueminha do microscópio que ele desenvolveu com duas lentes. Bom, Robert Hooke, ele publicou nesse livro aqui, Micrografia, as observações que ele fez dos estudos que ele desenvolveu com os microscópios, né? Então, tudo que ele era capaz de observar, de compreender, ele fez a publicação aí nesse livro. Depois disso, a gente fala da teoria celular. A teoria celular é a teoria que diz que todos os seres vivos são formados por células. É claro que para o desenvolvimento da teoria celular também foi necessária a invenção do microscópio, né? Então, com a possibilidade de se observar a célula, né, como Robert Hooke foi capaz de fazer, isso possibilitou que esses dois senhores aqui, o Schleiden e o Schwann, pudessem desenvolver a teoria celular, dizendo que todos os seres vivos são formados por células. Um pouco depois, esse senhor aqui de baixo, o Rudolf Virchow, ele acrescentou mais um pouco de informação nessa teoria celular, dizendo que, além de todos os seres vivos serem formados por células, toda célula se origina de outra já existente. Então, a contribuição deles, né, é o que hoje a gente conhece como a teoria celular, que só foi possível de ser imaginada e desenvolvida a partir da existência dos microscópios e muito também das observações de Robert Hooke com o microscópio composto. Quais são os tipos de microscópio que existem, né? Então, primeiro a gente vai falar do microscópio óptico, que é um microscópio que a gente consegue encontrar nos laboratórios em geral. Nosso laboratório da escola tem um microscópio que é o microscópio óptico. Os laboratórios de exames, né, de análises clínicas, têm esses microscópios desse tipo. Então, é um microscópio que a gente encontra com um pouco mais de facilidade. O que ele tem de diferente ou de informação importante? Ele tem uma fonte de luz. Essa fonte de luz, obviamente, ela ilumina o objeto que a gente vai observar no microscópio. E, além disso, ele tem um conjunto de lentes. Então, observa aqui a imagem do microscópio. Aqui embaixo, nessa região, né, próximo à base do microscópio, existe uma fonte de luz, a gente liga. Essa fonte de luz ilumina essa região aqui que parece uma mesinha, né? Que é a platina, é onde a gente coloca a lâmina. Essa lâmina, ela é iluminada pela luz que vem aqui de baixo. A gente coloca os olhos nessas lentes aqui, que são as lentes oculares, e a gente seleciona a lente que a gente quer utilizar aqui de baixo, que são as lentes objetivas. Então, colocando os olhos aqui, selecionando a objetiva,
com a lâmina colocada na platina e com a luz do microscópio acesa, a gente consegue enxergar aquela amostra que nós temos na lâmina. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês, é um exemplo de uma lâmina. Então, essa é uma fotografia de uma lâmina observada ao microscópio óptico. O que que tem nessa lâmina? É uma lâmina de sangue, né? Então, todas essas bolinhas vermelhas que vocês estão observando são hemácias, as células do nosso sangue, né? As células mais abundantes do nosso sangue. E essas células que vocês estão vendo em roxo são leucócitos, né? Células de defesa que também estão presentes no nosso sangue. Coisas importantes para se falar a respeito do microscópio óptico. Ele tem uma capacidade de ampliação de até 400 vezes, então ele aumenta até 400 vezes o tamanho da amostra, e ele tem uma resolução de 0,2 micrômetros, tá ok? Nessa ilustração aqui, vocês têm bem detalhadinho cada uma das partes, cada uma das estruturas que compõem o microscópio óptico. Quando a gente fala em relação à ampliação e à resolução, que informações são essas? Bom, primeiro, a ampliação, ela é o aumento, né? O quanto aquele conjunto de lentes consegue aumentar a amostra que a gente está observando. As objetivas, elas são em número de 4, então são 4 aumentos diferentes. Existe uma objetiva com aumento de 4 vezes, com aumento de 10, com aumento de 40 e com aumento de 100 vezes. As oculares, elas têm um aumento apenas, né? Então, ou elas têm o aumento de 10 vezes, que é o mais comum da gente encontrar nos microscópios, ou elas têm o aumento de 16 vezes, tá? Então, essas lentes é que propiciam o aumento total que a gente consegue observar na amostra que a gente coloca no microscópio óptico. E a resolução? O que significa resolução? É a capacidade de distinguir 2 pontos individualmente a uma menor distância possível. Ou seja, 2 estruturas estão muito próximas, mas não estão unidas, coladas uma na outra. Como é que a gente consegue distinguir que elas estão separadas? Pela capacidade de resolução. O olho humano, ele tem uma capacidade de resolução de 100 micrômetros, enquanto que o microscópio óptico, ele consegue ter uma resolução de 0,2 micrômetros, né? Então, a resolução é uma resolução bastante específica. Observa nessa imagem que a gente tem aqui em cima, que a primeira imagem a gente vê como se ela estivesse embaçada. A segunda imagem a gente vê com bastante nitidez. E se você prestar um pouco mais de atenção, a gente consegue identificar que nessa segunda imagem ela é formada por vários pontinhos separados, coisa que a gente não identifica na primeira imagem. Então, aqui a gente está vendo um exemplo de capacidade de resolução. Quando uma imagem não tem resolução, como nessa primeira, e quando uma imagem tem resolução, como nessa segunda. Essa imagem aqui mostra pra gente a capacidade de resolução do olho humano, do microscópio óptico e do microscópio eletrônico, que é o outro tipo de microscópio que a gente vai falar agora, tá? Então, a gente identifica que o olho humano, ele consegue, né, enxergar, ele tem essa capacidade de resolução até um determinado tamanho, né? Então, uma formiga, por exemplo, a gente consegue enxergar. Um fio de cabelo está mais ou menos no limite da resolução dos nossos olhos.
O microscópio óptico, a resolução dele, ó, então a gente consegue enxergar bactérias, por exemplo, no microscópio óptico, e o microscópio eletrônico, que possibilita que a gente veja estruturas ainda menores, como vírus, DNA e moléculas bem pequenas. Eu marquei aqui em cima, em vermelho, para que a gente possa observar uma informação importante. Se vocês prestaram atenção, eu disse, por exemplo, que o olho humano ele tem a capacidade de resolução de 100 micrômetros. Mas que unidade de medida é essa? Micrômetro. Então, só para a gente entender, vamos acompanhar aqui. 1 metro, abaixo do metro, decímetro, abaixo, centímetro, abaixo do centímetro, milímetro, abaixo do milímetro, micrômetro, tá? É só para vocês terem uma noção de onde se encaixa essa unidade de medida. Então, é uma unidade de medida menor do que o milímetro. Abaixo do micrômetro, né, então aqui a gente observa que nós temos a indicação de 100 micrômetros, 10 micrômetros, 1 micrômetro. Abaixo do micrômetro, nós temos a unidade de medida nanômetro, que é menor ainda, ok? Vamos falar então do microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico, ele é diferente em vários aspectos. Primeiro, observa a imagem do microscópio eletrônico aqui. Ele é um instrumento bastante grande, né? Que fica, né, com uma instalação e com uma organização muito específica. Nós não encontramos esse equipamento em qualquer lugar. Onde a gente encontra microscópios eletrônicos? Em institutos de pesquisa que desenvolvem, né, estudos com estruturas muito pequenas, né? Nesses locais nós encontramos microscópios eletrônicos sendo utilizados pelos pesquisadores. O que ele tem de diferente? Ele não tem um feixe de luz para iluminar as amostras. Ele tem um feixe de elétrons. Então, esses elétrons, eles passam pela amostra e eles produzem uma imagem daquela amostra, ok? Se você observar aqui, essa imagem, ó, ela aparece aqui na tela do computador, certo? Ele é um microscópio que ele tem uma capacidade de aumento maior, 300.000 vezes. E também tem uma capacidade maior de resolução. Observa, 0,0002 micrômetros. Existem dois tipos básicos de microscópio eletrônico. Existe o microscópio eletrônico de transmissão e o microscópio eletrônico de varredura. A diferença entre eles é que no microscópio eletrônico de transmissão, os elétrons atravessam a amostra. Então, observa essa imagem aqui, que é a imagem de uma organela celular chamada de mitocôndria. Como esses elétrons eles atravessam a amostra, a gente consegue observar os detalhes internos da estrutura do que a gente está vendo no microscópio. Como a gente observa aqui, essas voltinhas todas que a gente enxerga dentro da mitocôndria, que são as cristas internas dessa mitocôndria. No microscópio eletrônico de varredura, os elétrons eles percorrem externamente a amostra. Então, a gente não consegue enxergar a amostra por dentro, mas nós vemos muito nitidamente a estrutura externa dessa amostra. Essa imagem que se forma é uma imagem tridimensional, como a gente observa aqui, tá? Então, a gente vê com uma riqueza de detalhes toda a amostra e a gente percebe o aspecto tridimensional dessa amostra. Entendido isso, a gente pode começar a falar a respeito das células, né? Para que a gente seja capaz de observá-las, a gente precisa da utilização do microscópio.
A célula, ela é considerada como a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Ela é o local onde ocorrem as reações químicas do metabolismo e reprodução, multiplicação das células e, consequentemente, dos tecidos. Ela tem uma classificação que nós vamos falar. Então, ela pode ser uma célula procariótica ou uma célula eucariótica. Vamos falar primeiro das células procarióticas. São as células onde nós não encontramos a carioteca e também não encontramos organelas membranosas. O que é carioteca? Membrana nuclear, é a mesma coisa, membrana nuclear ou carioteca. Na célula eucariótica, ela existe, mas na célula procariótica, ela não existe. Observa nessa ilustração aqui, que nós estamos vendo a ilustração de uma bactéria, e a gente vê aqui no meio, em roxo, o material genético solto, disperso no citoplasma, porque não existe a membrana nuclear. Isso significa que a estrutura do núcleo não existe na célula procariótica. Quais são as estruturas da célula procariótica? Parede celular mais externa, que é o que está em amarelo na ilustração. Membrana plasmática fica logo abaixo, associada à parede celular. Citoplasma que preenche a célula, então aqui a gente vê em verdinho. Nucleoide, que é a representação do local onde o material genético está, que não é núcleo, porque não tem carioteca. E ribossomos, são as organelas presentes nessas células. A gente vê aqui as bolinhas que indicam os ribossomos. Bom, além dessas estruturas básicas, quais outras estruturas essas células procarióticas podem ter? Uma cápsula, ou seja, uma estrutura ainda mais externa à parede celular, que serve para proteção. Fímbrias, que servem para adesão. Pile, como nós estamos observando aqui, ó, esses tracinhos que a gente está vendo aqui, que são estruturas que servem para a reprodução. Flagelo, como a gente vê indicado aqui também na ilustração, que serve para o deslocamento. Plasmídio, que é um DNA circular, não é o mesmo DNA que a gente falou aqui do nucleoide, é uma molécula de DNA extra. Então, observa aqui, nessa imagem de uma bactéria, tem o DNA bacteriano, que é aquele que a gente considera como um nucleoide, né, o maior, o genômico, e tem o plasmídio, que é esse menorzinho aqui. Aqui abaixo vocês observam que é de fato uma fotografia, né, uma micrografia eletrônica de um plasmídio. É uma molécula extra de DNA, tá ok? E clorofila, em quem especificamente? Nas cianobactérias, ok? Que são as estruturas, né, as células procarióticas que fazem fotossíntese. Nessa imagem aqui, nós vemos uma fotografia de cianobactérias. A outra classificação é para células eucarióticas, que são as células que apresentam a carioteca e também apresentam organelas membranosas. Quais são os constituintes básicos? Membrana plasmática, citoplasma repleto de organelas e, claro, núcleo, onde se encontra o material genético, certo? Existem dois tipos: célula eucariótica animal e célula eucariótica vegetal. Aqui embaixo nós temos as ilustrações. Em azul, a gente vê a célula eucariótica animal e em verde nós vemos a célula eucariótica vegetal. Esse quadrinho aqui mostra pra gente
algumas diferenças, não todas, mas algumas diferenças, as principais, entre uma célula vegetal e uma célula animal. Como, por exemplo, cloroplastos que existem nas células vegetais e não existem nas células animais, ok? Conforme nós formos falando das organelas ao longo das nossas aulas, nós vamos vendo as diferenças, né, entre a célula animal e a célula vegetal. Mas a principal diferença entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica é a carioteca. A procariótica não tem a carioteca e a eucariótica tem a carioteca. Vamos começar a falar então a respeito dos constituintes dessa célula. Nós começamos hoje pela membrana plasmática, né? A membrana plasmática é a estrutura que envolve o citoplasma e separa esse citoplasma do meio extracelular. Então, a gente consegue ter a formação da estrutura da célula graças à presença da membrana plasmática. O que é intracelular está do lado de dentro, né, da membrana plasmática, e o que é extracelular do lado de fora. Aqui a gente tem como exemplo essa célula que é o macrófago. O macrófago é uma célula que participa da defesa do nosso organismo e ele faz uma coisa muito importante que é a fagocitose. Fagocitose, a gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a alguns slides, é um mecanismo que a célula ela consegue englobar uma determinada partícula. Então, observa aqui, esse macrófago, ele está fazendo fagocitose dessas bactérias que nós estamos vendo aqui. Ele forma projeções do seu citoplasma, que são essas estruturas que, na verdade, estão parecendo uns raios que partem da célula. E essas projeções são as responsáveis por colocar para dentro da célula essa estrutura da bactéria. Isso é a fagocitose. Observa nessa imagem menor aqui, ó. Essas projeções do citoplasma englobam a estrutura que antes estava do lado de fora. Depois dela ser englobada, o que estava do lado de fora passou a estar do lado de dentro da célula. Em 1972, Singer e Nicholson, eles identificaram a estrutura do mosaico fluido, né, como a estrutura da membrana plasmática, que é essa estrutura que nós estamos observando aqui. Duas camadas de fosfolipídios e várias proteínas que estão associadas a essa dupla camada de fosfolipídios. Vamos falar mais especificamente, então, dessa estrutura da membrana. Nós dizemos que é uma bicamada fosfolipídica. O que isso significa? Bicamada, duas camadas, de uma estrutura que é chamada de fosfolipídica, tá ok? Uma estrutura que tem uma parte fosfórica, que é indicada por essa cabecinha que a gente está vendo aqui em cinza, e uma parte lipídica, que é essa parte que está indicada por essas perninhas, né? Na verdade, parecem perninhas em amarelo. Aqui nós temos uma micrografia de uma célula, então repara que você consegue enxergar aqui o limite dessa célula, que é a membrana plasmática. E a gente vê um aumento dessa membrana nessa imagem aqui de baixo. Então, quando você olha esse aumento, você vê especificamente duas linhas mais escuras. Essas linhas, elas mostram exatamente essa bicamada fosfolipídica. O que é importante quando a gente fala dessa bicamada fosfolipídica ou desses fosfolipídios especificamente, né? Se vocês recordarem, nós já falamos dos fosfolipídios
quando nós falamos dos constituintes celulares, quando nós falamos de lipídios, a gente falou de fosfolipídios, né? Os fosfolipídios, eles têm uma região hidrofóbica e uma região hidrofílica. A região hidrofóbica é a região que tem aversão à água. É a região que fica voltada para dentro da bicamada. A região hidrofílica é a região que tem afinidade com a água. É uma região que fica voltada para as faces, tanto externa da célula quanto interna da célula, que são regiões onde existe a presença de água. Então, a parte lipídica, que é a parte hidrofóbica, fica na parte interna da bicamada e a parte fosfórica fica na parte externa da bicamada, tanto para o lado de dentro da célula quanto para o lado de fora da célula. Observa aqui a bicamada fosfolipídica, como está indicada. Nós vemos as cabecinhas fosfóricas, indicando o grupamento hidrofílico. Então, ele está voltado tanto para a face externa quanto para a face interna da célula. E aqui no meio da bicamada, a região hidrofóbica, formada pela parte lipídica dos fosfolipídios. Além disso, a gente observa também várias proteínas associadas. Então, aqui a gente está vendo uma proteína integral, que passa pelas duas camadas da bicamada. Uma proteína canal, que também é chamada de permease, ela também passa pelas duas camadas da bicamada. Uma proteína de superfície, que está apenas associada à membrana, mas ela não ultrapassa a bicamada. Uma proteína integral, que também está aqui passando pela bicamada. Aqui a gente vê uma glicoproteína, que é uma proteína que tem um carboidrato associado a ela, tá? Então, observa que, além da bicamada fosfolipídica, a gente observa essas diversas proteínas que também fazem parte da formação da membrana plasmática. Aqui, nessa última imagem aqui desse slide, nós estamos vendo uma estrutura que é uma micela. Então, se esses fosfolipídios, eles são colocados numa substância aquosa, né? Se é feito um experimento, por exemplo, em laboratório, e a gente coloca esses fosfolipídios numa substância aquosa, eles formam essa estrutura, que é a estrutura de uma micela. Ou seja, toda a parte hidrofílica fica voltado para a face externa e a parte hidrofóbica fica para dentro da estrutura da micela, protegida da presença da água. Vamos falar agora sobre a função da membrana plasmática, que é uma função muito importante. A gente chama de permeabilidade seletiva. O que significa isso? A membrana plasmática, ela controla a entrada e a saída de substâncias da célula. Então, o que entra e o que sai da célula é controlado pela membrana plasmática. Existe uma coisa que se chama gradiente de concentração e que é bastante importante da gente entender para que a gente consiga entender a permeabilidade seletiva. A gente vai observar essa imagenzinha aqui de baixo. Mas antes disso, só para a gente relembrar, a gente chama de soluto a partícula que está dissolvida em uma solução. Então, o soluto aqui nessa imagem são essas bolinhas vermelhas. E a gente chama de solvente o líquido que participa da formação dessa solução, que o nosso aqui é o que está representado pintadinho de azul, que seria a água. Então, suponhamos que nós temos um recipiente.
No meio desse recipiente, a gente tem uma membrana semipermeável. Repara que ela tem uns tracinhos que é para indicar que é possível a passagem tanto de soluto quanto de solvente através dela. Nesse nosso recipiente, de um lado da membrana, nós temos uma grande concentração do soluto e do outro lado da membrana, pouca concentração do soluto. Obedecendo ao gradiente de concentração, qual é a tendência? Das soluções que se encontram desses dois lados, delas se equilibrarem. A tendência é a tendência do equilíbrio. Isso significa que o soluto, que são as bolinhas vermelhas, vão passar desse lado aqui onde tem mais para esse lado onde tem menos. E aí elas equilibram. E o solvente passa desse lado de cá, que é onde ele está em maior quantidade, para o local onde ele está em menor quantidade. E aí também equilibra, certo? Isso é o gradiente de concentração. A tendência de equilíbrio entre as soluções. Para que esse equilíbrio ocorra, tanto o soluto, né, quanto o solvente, eles precisam se espalhar para que esse equilíbrio aconteça, certo? Então, o soluto passou da onde ele estava mais concentrado para onde ele estava menos concentrado e o solvente fez o mesmo raciocínio, só que no sentido contrário. Se tem mais soluto desse lado, aqui tem menos solvente. Se tem menos soluto desse lado, aqui tem mais solvente. Então, o soluto passa desse lado para esse, enquanto que o solvente passa desse lado para esse de cá, ok? Bom, sabendo disso, então, a gente pode falar a respeito dos tipos de transporte. Esse transporte ele pode ser passivo ou ativo. Que transporte é esse? Transporte é o que a gente chama da passagem de determinadas moléculas através da membrana plasmática. Então, quando esse transporte não gasta energia, a gente chama de passivo. Quando esse transporte gasta energia, a gente chama de ativo. Ele ser passivo significa que ele obedece o gradiente de concentração. Ele ser ativo significa que ele não obedece o gradiente de concentração. Aqui nós temos alguns exemplos. Difusão e osmose são exemplos de transporte passivo. Bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo. Vamos entender melhor isso. Transporte passivo, então, é aquele transporte, ou seja, é a passagem daquela molécula pela membrana plasmática, e para que isso aconteça, não é necessário que se gaste energia pela célula, né? Por que a célula não precisa gastar energia? Porque o transporte passivo obedece o gradiente de concentração. Significa que as moléculas elas passam do local onde elas estão mais concentradas para o local onde elas estão menos concentradas. Por isso, obedece ao gradiente de concentração. 3 tipos nós temos e observamos aqui. Difusão simples, quando essa molécula atravessa diretamente a membrana. Nós temos os exemplos dos gases, oxigênio e gás carbônico. Esses gases eles conseguem passar diretamente através da membrana plasmática pelo processo de difusão simples. Passa como? Da onde tem uma concentração maior para onde tem uma concentração menor. Segundo tipo, difusão facilitada. Algumas moléculas não conseguem atravessar diretamente
a membrana plasmática, não conseguem passar pela região interna da bicamada fosfolipídica. Então, essas moléculas, para conseguirem atravessar, elas passam pelo interior de uma proteína canal, que é a proteína que a gente chama de permease. Permease é o nome específico dela. Então, observa, aqui a gente tem uma ilustração da bicamada fosfolipídica, mostrando pra gente uma proteína canal, uma permease, mostrando também o quê? Que determinadas moléculas, como a glicose, elas, para entrarem na célula, elas passam pelo interior dessa permease. Observa, penetrou na permease, depois foi lançada para o interior da célula. Isso ocorre porque determinadas moléculas não têm a capacidade de atravessar diretamente a bicamada, então elas passam pelo interior dessas permeases. Terceiro tipo, osmose. Osmose é um mecanismo para a passagem de solvente através da membrana plasmática. Na maioria das vezes, a gente está falando de quem? Da água, que é o solvente universal. Então, existe uma permease específica para a passagem de água pela célula. Essa permease se chama aquaporina. Então, osmose é especificamente para a passagem de solvente, para a passagem da água. Por que a água não consegue atravessar diretamente a bicamada? Porque o interior dessa bicamada é um interior hidrofóbico. Então, a água não consegue passar através dessa região. Então, a água vai passar pelo interior dessa permease, que se chama aquaporina. Esses três tipos aqui são tipos de transporte passivo, onde não há necessidade de se gastar energia, porque todas essas moléculas passam do local onde elas estão mais concentradas para o local onde elas estão menos concentradas, ou seja, obedecem ao gradiente de concentração. Entretanto, perdão, achei que já era o slide do ativo, mas não é não. Nós vamos ver aqui dois exemplos de osmose em células animais, então aqui a gente tem na hemácia, e em células vegetais. Vamos observar primeiro na hemácia. Veja aqui, primeiro nós temos uma hemácia dentro de uma solução hipotônica, uma hemácia em uma solução hipertônica e uma hemácia em uma solução isotônica. Vamos ver o que acontece com ela. Na solução hipotônica, essa hemácia incha, né? Esse inchaço, né, é o que a gente chama de que a célula, o termo que a gente utiliza é que a célula fica túrgida. Por que ela incha? Uma solução hipotônica é uma solução que tem menos soluto e mais solvente. Então, repara que tem poucas bolinhas indicando o solvente aqui nessa solução em azulzinho, tá? Assim, vai acontecer que a água, que é o solvente, ela vai passar da onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada. Então, a água está mais concentrada na solução, ela entra na hemácia. Entra uma quantidade tão grande de água na hemácia que a hemácia fica túrgida, ou seja, ela incha e depois ela se rompe. Na outra solução, temos uma solução hipertônica. Significa que essa solução tem mais soluto do que solvente. Então, observa a solução cheia de bolinha indicando o soluto. Isso significa que, se essa solução tem muito soluto, ela tem pouco solvente. Então, a água tende a
sair de dentro da hemácia em direção à solução. Se a água sai da hemácia, essa hemácia vai ficar murcha, porque ela está perdendo água. Na terceira solução, nós temos uma solução isotônica. Significa o quê? Que a quantidade de soluto e a quantidade de solvente nessa solução é a mesma. Então, repara que essa hemácia, ela não se altera, porque a quantidade de água que entra na célula é a mesma quantidade de água que sai da célula, tá? Então, nós observamos aqui o mecanismo de osmose em 3 condições diferentes para células animais. Vamos observar aqui embaixo o mecanismo de osmose também em 3 condições diferentes, mas agora em células vegetais. Tem diferença? Sim. Por quê? Porque célula vegetal tem parede celular. Célula animal não tem parede celular. A presença da parede celular em células vegetais, elas vão mostrar uma diferença em relação ao que ocorre com a célula. Vamos ver. Nessa primeira célula aqui, nós temos essa célula como se ela estivesse em uma solução isotônica. Então, repara que também não tem alteração, a quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai. Essa segunda célula, ela está numa solução hipertônica. Isso significa que sai muita água para a solução e entra pouca, né? Então, sai mais água do que entra. Essa água saindo vai fazer com que essa célula murche. Mas repara que o que murcha é a parte, da membrana plasmática. A parede celular, ela não murcha. O que murcha é a parte interna, ou seja, a célula murcha a parte de dentro da membrana plasmática, tá? E no terceiro exemplo aqui, nós temos a célula no meio hipotônico. Isso significa que, entra muita água para essa célula porque o meio é hipotônico. Então, repara que essa célula incha, ou seja, ela fica túrgida porque ela ganha água, mas ela não se rompe. Por que ela não se rompe? Porque a parede celular protege a célula desse rompimento. Chega um determinado ponto que essa célula ela vai parar de ganhar água, vai parar de inchar, porque a parede celular vai impedir que ela aumente ainda mais de tamanho. Então, nas células vegetais não ocorre o rompimento, graças à parede celular, e nas células animais ocorre o rompimento porque não há parede celular. Bom, então falamos dos tipos de transporte passivos, falaremos agora do transporte ativo. O exemplo que a gente tem é a bomba de sódio e potássio. É importante a gente salientar que no nosso organismo existem outros tipos de bomba, mas a gente utiliza a bomba de sódio e potássio como exemplo porque é uma bomba muito importante para a fisiologia do nosso corpo, ok? O que acontece aqui? Gasto de ATP, porque é contra o gradiente de concentração. E também é necessária a presença de proteínas transportadoras. Então, observa, o sódio ele é mais concentrado fora da célula e o potássio é mais concentrado dentro da célula. Aqui nós temos o sódio indicado com a bolinha amarela e o potássio indicado aqui em vermelho. Então, qual é a tendência natural? Se o sódio está mais concentrado, se o sódio está mais concentrado fora da célula, a tendência dele é entrar.
Se o potássio está mais concentrado dentro da célula, a tendência dele é sair. Entretanto, para que a célula possa funcionar, possa ter as suas atividades da sua fisiologia ocorrendo de maneira normal, ela precisa exatamente do contrário. Se tem muito sódio fora da célula, ela precisa colocar mais sódio para fora. Se tem muito potássio dentro da célula, ela precisa colocar mais potássio para dentro. Isso significa o quê? Contra o gradiente de concentração. Ora, se é contra o gradiente de concentração, precisa gastar ATP, ok? Observa aqui nessa ilustração que nós temos, que mostra pra gente que a proteína transportadora, que, né, obviamente vai fazer esse transporte do sódio e do potássio, ela é a mesma. Então, a proteína que vai transportar o sódio para fora é a mesma que vai transportar o potássio para dentro. Nessa imagem, nós temos esse lado aqui como o lado interno da célula e esse lado mais azulzinho, o lado externo da célula. Então, repara, a célula está colocando mais sódio para fora, apesar de já ter muito sódio fora, e ela está colocando mais potássio para dentro, apesar de já ter muito potássio dentro. Para que isso ocorra, é necessário gasto de energia, porque é contra o gradiente de concentração. É por isso que a gente chama de bomba, ok? Existem ainda outras modalidades de transporte: endocitose e exocitose. Quando as moléculas entram e saem da célula, mas elas não atravessam diretamente a membrana, nem mesmo por intermédio de uma permease. Mecanismo de endocitose: 2. Um para substâncias sólidas, que são grandes, e um para fluidos e pequenas substâncias dissolvidas, ou seja, líquido, ok? Quando as moléculas sólidas são muito grandes, elas entram na célula através do mecanismo de fagocitose. Falamos dele bem no iniciozinho. Então, observa aqui nessa imagem que a membrana plasmática, ela forma projeções. Essas projeções se chamam pseudópodes. Esses pseudópodes vão aumentando de tamanho até que eles, os pseudópodes, englobem totalmente a partícula e essa partícula que antes estava fora passa a estar, ó, dentro da célula, ok? E na pinocitose, como é uma substância líquida, é um fluido, não ocorre a formação de pseudópode. Pelo contrário, você vê a membrana plasmática aqui, forma uma invaginação, né, que é como se fosse uma pequena bolsinha. O líquido penetra nessa invaginação, a membrana se fecha e aquele líquido que estava fora passa a estar dentro da célula, tá? Observa que nesses dois casos, tanto a partícula sólida quanto o líquido, eles entram na célula dentro de uma vesícula, né? Forma-se uma vesícula para que essas moléculas consigam penetrar na célula. Fagossoma é o nome da vesícula formada pela fagocitose e pinossomo é a vesícula formada pela pinocitose. Existe o inverso. Então, na exocitose ocorre a eliminação de determinados materiais de dentro da célula. Então, o material ele está dentro da célula em uma determinada vesícula. Repara, as bolinhas em verde estão simbolizando esse material que está dentro da célula. Essa vesícula se aproxima da membrana plasmática, se funde com essa membrana plasmática
e a partir da fusão, esse material interno é eliminado de dentro da célula, ok? Para finalizarmos, essa aula é uma aula bastante grande, né, gente? Me perdoem, mas eu preciso deixar tudo bem explicadinho para vocês. Para a gente terminar, as especializações da membrana plasmática são estruturas que existem na membrana plasmática, estruturas diferenciadas, ok? Desmossomo é uma estrutura para a aderência entre as células. Esse desmossomo é formado por filamentos de queratina. Queratina é uma proteína, ok? Junção aderente é uma outra estrutura para a aderência entre as células, formado também por filamentos de proteínas, outros tipos, não a queratina. Zônula oclusiva é uma região que promove a vedação entre duas células, tá? Junção comunicante funciona para a comunicação entre duas células. Então, uma célula consegue passar moléculas diretamente para dentro de outra célula. Isso ocorre através da junção comunicante, que é um canal de proteínas que liga essas duas células. E microvilosidades, que são projeções, né? Saliências que parecem vários dedos, nós vamos ver a imagem, que servem para aumentar a superfície de contato, ok? E aqui, como uma última observação, o envoltório externo à membrana plasmática, que é a parede celular. Nós vimos, né? Falamos em 2 momentos a respeito dela. Vimos que a parede celular, ela existe revestindo as células procarióticas, ou seja, revestindo as bactérias, e a parede celular também existe nas células vegetais. Então, ela é uma estrutura que protege, oferece resistência e dá forma à célula. Então, ela está onde? Nas células das bactérias, das algas, dos fungos e dos vegetais. Repara que está presente nas células dos fungos também, tá? Existe diferença entre a parede celular de cada uma dessas estruturas. Na parede celular das bactérias, a estrutura que forma essa parede celular é uma molécula chamada de peptidoglicano. Nas algas e nos vegetais, essa parede celular é formada por celulose. E nos fungos, essa parede celular é formada por quitina. Vamos olhar aqui, ó. Então, aqui nessa imagem, a gente tem as especializações da membrana. Então, repara, junção oclusiva, ó, veda a membrana de uma célula com a membrana de outra célula. Junção aderente, aproxima bastante, ó, elas ficam aderidas. O desmossomo também, que são os filamentos de queratina, faz com que elas fiquem próximas uma da outra. E a junção comunicante, você está vendo aqui em verdinho, é a formação de canais por onde as moléculas atravessam o interior de uma célula para o interior de outra célula. Aqui em cima, a gente está vendo as microvilosidades, que são essas projeções da membrana plasmática que aumentam a superfície de absorção. Aqui a gente tem uma micrografia onde a gente, de fato, observa, né, essas microvilosidades. Assemelham-se a dedos, né? Parecem vários dedos. Bom, gente, a aula está terminada. Mais uma vez eu peço desculpas por ter demorado tanto, mas é um capítulo muito grande, com muita informação importante e eu precisava deixar várias coisas bem esclarecidas para vocês. É claro que vocês sabem que eu tô lá no Google Class, no nosso horário de aula, e eu espero que vocês mandem as dúvidas para mim, para que a gente possa resolver. Não quero que vocês fiquem com dúvida nesse capítulo, em todas essas informações. Qualquer coisa que tiver ficado, algum questionamento, algo não muito esclarecido, falem comigo.
E as demais orientações estão lá no nosso roteirozinho de aula, ok? Beijo no coração, fiquem com Deus, se cuidem, queridos.